Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Immanuel Kant, o seu criticismo, né, sua crítica da razão pura, da razão prática e do juízo, e o seu idealismo transcendental. A filosofia kantiana tem como fundamento inicial resolver o embate entre o racionalismo de Descartes e o empirismo de David Hume. Daí Kant cria o seu famoso criticismo. Em sua filosofia ele pretende conciliar o uso da razão com o uso dos sentidos. O conhecimento, segundo Kant, se encontra em duas modalidades que são o fenômeno, né, que são as coisas para nós, aquilo que aparece para a nossa consciência, né, aquilo que de alguma maneira os nossos sentidos captam da realidade, né, os dados, as informações, ele capta esses fenômenos e enviam essas informações dos fenômenos para a nossa mente organizar e transformar em conhecimento. E a coisa em si, o número, né, é a essência das coisas. Para Kant, nós não podemos conhecer a essência das coisas, mas a essência das coisas, de alguma maneira, deve determinar o nosso modo de se comportar, o número, né? O fenômeno, no campo do conhecimento, nós só podemos conhecer os fenômenos, jamais a coisa em si, o número, né? Para estudar o conhecimento, Kant propõe uma nova forma de pensar o sujeito do conhecimento, o sujeito cognoscente, a razão. Ele propõe uma revolução chamada Revolução Copernicana na filosofia. A Revolução Copernicana fez o seguinte, né, tirou a Terra do centro, né, e disse que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas a Terra que gira em torno do Sol. A mesma coisa acontece com o conhecimento. Até Kant, o conhecimento girava em torno do objeto. Agora, o centro do conhecimento não é mais o objeto, agora o centro do conhecimento é o sujeito. Vamos estudar, o Kant busca estudar as estruturas do sujeito que permitem com que ele construa o conhecimento sobre os objetos, sobre os fenômenos que ele capta da realidade através das faculdades da sensibilidade e do entendimento. Então, o objeto marcava ou imprimia no sujeito o seu conhecimento antes de Kant, né? Ele rejeita essa concepção. E com Kant é o sujeito que apreende, que capta do objeto os fenômenos que o objeto manifesta, né? E organiza, capta através dos sentidos, da sensibilidade, e organiza isso através do entendimento, da razão. O sujeito é sempre o conhecedor, ou seja, o sujeito cognoscente. O objeto é sempre o objeto do conhecimento, ou seja, o objeto cognoscível. Então, todo conhecimento se dá numa relação entre o sujeito que conhece, e objeto, aquilo que é conhecido. Então, é o sujeito que conhece o objeto, e o objeto é aquilo que é conhecido pelo sujeito. Há ferramentas da sensibilidade, ou a faculdade da sensibilidade, né? Utilizamos para conhecer os fenômenos, né? Que são os nossos sentidos, Ela se divide em sensibilidade e entendimento. São as duas faculdades que nós usamos para compreender a realidade, ou para compreender os fenômenos, que a realidade, de alguma forma, se manifesta para nós, né? A coisa para nós. A sensibilidade comporta o espaço e o tempo, a faculdade da sensibilidade, né? Tudo que nós conhecemos pelos sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato, nós conhecemos no espaço, ou seja, aqui, ali, acolá, né? No espaço, e no tempo. Hoje, ontem, amanhã, né? E tudo isso é a priori, ou seja, essas estruturas já estão, nós somos dotadas dela ao nascer. E elas, de alguma forma, vão determinar a nossa percepção da realidade, dos fenômenos. Os juízos em Kant, né, a relação do sujeito e do predicado. Ele vai falar também dos tipos de juízo. Tem o juízo analítico, que é um juízo a priori, que é universal, necessário, com identidade, mas o predicado não acrescenta nada para o sujeito, né, não acrescenta novos conhecimentos, elucidação, esclarecimento. Um exemplo, né, o círculo é redondo, né? Dizer que o círculo é redondo, o predicado redondo, não traz nenhuma novidade para o sujeito o círculo. O sintético é quando o predicado acrescenta algo novo ao sujeito. Então, essa mesa é vermelha, meu computador é preto, meu celular também é preto, esse livrinho aqui é verde. Então, o predicado está acrescentando algo novo ao sujeito, mas é particular, é individual, né? E por isso não é um conhecimento que podemos dizer que contribui ou acrescenta algo cientificamente falando. Então, a priori para ele é aquilo que é universal, que é necessário, que é sem identidade, que acrescenta novos conhecimentos. Mais importante com ele com ele opera-se as ciências, né? Por isso que ele vai falar do juízo sintético a priori. Só esse tipo de conhecimento, de alguma maneira, contribui. Por quê? Porque ele busca ou ele tende à universalidade. Ele é necessário, é assim, não pode ser de outra maneira. Ele tem identidade, né? Acrescenta novos conhecimentos. Por exemplo, a água ferve a 100 graus Celsius, né? No nível do mar.
o predicado 100 graus Celsius no nível do mar, é acrescentar algo novo à ideia de água. Então aí nós temos um exemplo de algo que contribui, de um conhecimento novo que através do predicado se acrescenta ao sujeito água, né? Então, os metais conduzem energia elétrica. No conceito metal não está implícito que ele conduz energia elétrica, então o predicado que ele conduz energia elétrica acrescenta algo ao sujeito. Então o sintético a priori é quando, né, o predicado acrescenta algo ao sujeito e ao mesmo tempo é universal, vale em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa, e é necessário, assim, não pode ser de outra forma, né? O mais importante é somente com esse tipo de juízo que opera-se a crença, né, e muito mais a ciência, principalmente a crença, a metafísica para Kant, no âmbito do conhecimento, ela deve ser abolida porque ela trabalha com aquilo que está para além do que nós podemos perceber com os nossos sentidos, e aquilo que nós não podemos perceber com os nossos sentidos não pode ser objeto de conhecimento, pelo menos científico. A posteriori é aquele juízo sintético, né, particular, que depende da experiência, que é só no caso desse, né? Esse livro é verde, mas nem todo livro é verde. Agora toda a água ferve a 100 graus Celsius, toda a água congela a 0 graus Celsius, né? No nível do mar, claro. Nem todo metal, né, mas boa parte dos metais conduz energia elétrica, né? O mercúrio, por exemplo, não conduz. Então isso é um pouco do criticismo e do idealismo kantiano da teoria do conhecimento de Kant. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, até a próxima.